audiência pública de apresentação do escopo metodológico e dos resultados esperados pela empresa contratada para a elaboração do diagnóstico socioterritorial do município de Amparo pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania. Quarta-feira, 28 de fevereiro de 2023. Boa noite a todos os presentes aqui, pessoal da assistência social aqui presente em peso, né? A gente agradece a presença, agradeço a presença também da vereadora Alice, que sempre está acompanhando todo esse trabalho aí que está sendo feito, né, Alice? Uma que batalhou bastante aí para que, inclusive, através da Câmara a gente conseguisse os valores para que conseguisse ser feito esse diagnóstico. Então a gente agradece também a Alice, né? É importante agradecer principalmente aquelas pessoas que trabalham em prol, a gente sabe muito bem, da assistência social e do trabalho do município de Amparo. Boa noite aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais, YouTube, Facebook. Vamos dar início então à audiência, que nesse momento declaramos abertos os trabalhos para a realização da audiência pública de apresentação do escopo metodológico e dos resultados esperados pela empresa contratada, né, para a elaboração do diagnóstico socioterritorial do município de Amparo. Agradeço também a presença do Matheus, representando aqui o secretário, Matheus, secretário adjunto, representando o João Campos, secretário de Desenvolvimento Social e Cidadania, na qual também passo a palavra aqui para que ele conduza aí os trabalhos aí. Obrigado, Matheus. Boa noite, né? Excelentíssimo senhor vereador, boa noite, senhora excelentíssima vereadora, autoridades, representantes de conselhos e população presente, né? Eu queria, de imediato, justificar a ausência do secretário João Campos, que está com conflito de agenda, então cabe a mim, como secretário adjunto, representar a pasta nesse momento, né? E também queria justificar a ausência de uma pessoa muito especial para todos nós, que é o Sérgio Nardini. Ele está com Covid, mas ele apoiou esse projeto desde o início, e é uma pessoa que faz falta, a falta dele é sentida aqui, mas eu falei para ele que eu ia justificar, então estou fazendo isso publicamente. E estaremos juntos em breve, viu, Sérgio? Eu queria, de forma muito breve, apenas agradecer pelo espaço que nos foi cedido e pela articulação que tem sido realizada desde o primeiro momento entre o Poder Executivo e esta egrégia Casa Legislativa, quer seja no reconhecimento da imprescindibilidade desta matéria e na disponibilização, como o presidente lembrou, de recursos financeiros, ou quer seja na percepção da importância que a sua realização representa para o município de Amparo e para as suas comunidades residentes. Direciono ambos os agradecimentos a este colendo órgão público, destacando em especial o esforço dos distintos senhores e das distintas senhoras que ocupam esta casa, do excelentíssimo prefeito Carlos Alberto, do secretário João Campos, né? E também dos meus amigos profissionais que junto de mim integram a comissão de gestão deste empreendimento, que talvez seja o mais abrangente que nossa história foi capaz de produzir até hoje, sem paralelos em dimensão e profundidade. Meus amigos, esse é o tamanho dessa audiência. Também congratulo a empresa Painel Pesquisas, em nome da proprietária, né, da pesquisadora, por todo o suporte, pela capacidade e pelo empenho dignos de nota, e pelo exímio conhecimento que tem nos satisfeito a cada uma das reuniões realizadas, e que poderá, daqui a poucos instantes, ser constatada pelos aqui presentes. Para ir direto ao ponto, penso ser importante sublinhar o caráter pioneiro deste trabalho, sem deixar de evidenciar o quanto estamos ansiosos por seus resultados, e destacar que a realização deste diagnóstico socioterritorial, realizado no âmbito da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania,
não é e nem deverá ser visto ou interpretado como um mero objeto específico da política social, mas como um bem maior, acessível a todos nós e de livre consulta, um instrumento orientador, um raio-x da nossa cidade, capaz de fornecer dados e subsídios para a construção de políticas públicas efetivas, baseadas não mais no achismo e ou na percepção individual de cada um dos agentes públicos, mas na ciência, na estatística e na fidedignidade. Ele é importante, entre outros, para responder qual é o perfil de nossa população e de que forma, onde e a partir do que ela se constitui. Quais são os problemas prioritários a serem enfrentados pelo poder público? Quais são as dinâmicas relacionais e estruturais que ocorrem em cada um dos territórios propostos? As demandas das comunidades do Jardim São Dimas ou do bairro dos Pedrosos são as mesmas dos residentes do Jardim das Aves? E assim sucessivamente. Qual é o percentual de crianças e adolescentes e quais são as demandas dessa faixa etária? Quais são as situações de deficiência vivenciadas nos bairros e qual o grau efetivo de acessibilidade fornecido para essas pessoas no âmbito das políticas públicas em vigor? Quantas são e onde estão as comunidades negras, migrantes e LGBTs, etc. Tenho certeza que muitas das ações encabeçadas pela administração pública municipal têm ido na direção certa, mas sempre há mais a ser feito. E é justamente desse mais que se trata essa audiência pública. E para finalizar, já que vim do campo dos direitos humanos, como todos conhecem, não é uma demanda do CNPJ da Prefeitura ou da Câmara Municipal, mas do CPF de cada um de nós, de cada cidadão, de cada morador, nascido aqui ou não, mas principalmente de toda e qualquer pessoa que ainda não se sentir plenamente reconhecida ou que se sentir invisibilizada em decorrência de qualquer marcador que a sociedade ousar lhe imprimir. Que orgulho e que alegria estar aqui com vocês nesse momento. Muito obrigado de coração, uma excelente e abençoada noite e boa audiência para todos nós. Muito bem, obrigado, Matheus. Passamos então a palavra à expositora, à pesquisadora, a senhora Ermelinda Maia Huber, para suas considerações iniciais e apresentação da noite, e que irá conduzir a audiência pública designada e os trabalhos nessa casa. Seja bem-vinda. Boa noite a todos. Boa noite. Eu vou tentar ficar aqui nesse espaço, mas eu sou muito irrequieta, eu gosto de caminhar e estar interagindo com vocês, porque nós vamos ficar aqui, eu acho que 1h30 conversando. Mas no primeiro momento, eu quero expressar a minha satisfação de estar aqui com vocês hoje. E muito maior a minha satisfação e surpresa de saber que é um projeto que partiu aqui da Câmara de Vereadores, um esforço da Câmara de Vereadores. Senhor presidente, que orgulho eu tenho de chegar na cidade de Amparo e me deparar com uma situação assim tão incrível na área como pesquisadora, na área de pesquisa. Porque o nosso Brasil, ele precisa trazer à luz os seus dados. Os municípios precisam trazer à luz os seus dados da sua população. Cada município é diferente do outro, dentro do município as realidades são diferentes. Então nós estamos aqui para mostrar isso. E a Câmara de Vereadores, com essa iniciativa, com certeza, depois da entrega desse produto, o nosso plano que vai ser feito vai se transformar em um projeto de lei. E quando nós temos dados com base em informações aqui da comunidade e georreferenciadas por território, eu vou explicar como vai ser a metodologia, tudo fica mais fácil, porque os recursos vão ser melhor aplicados, se gasta menos para ter um resultado mais efetivo. Então eu quero aproveitar e parabenizar toda a população de Amparo, aqueles que não estão aqui, que estão nos ouvindo. Essa é uma oportunidade única
e o município com em torno de 80 mil habitantes hoje, fazer diagnóstico é um presente para nós. Porque quando vai fazer um trabalho numa cidade como é São Paulo, como nós já fizemos lá, o diagnóstico da criança e adolescente em situação de rua, é muito difícil trabalhar essa problemática. Então, quanto mais cedo se começa a olhar os números para mudar a realidade da população, muito mais fácil fica esse trabalho do gestor. Então, parabéns, Amparo, parabéns a todos que, de alguma forma, contribuíram para que esse projeto se tornasse uma realidade. Nós vamos falar um pouquinho, 4 tópicos nós vamos falar. Um pouquinho sobre a nossa empresa também. Quem é essa empresa Painel que ganhou essa licitação, né? Depois vamos entrar no diagnóstico propriamente dito, no termo de referência, o que está previsto nesse projeto, qual a metodologia que nós vamos utilizar para calcular esses indicadores, essas estatísticas, que serão muitas, e também como falar um pouquinho também das etapas, como está o andamento desse trabalho, que ele já começou. A Painel, na verdade, é uma empresa que ela começou em 2002. Eu sou filha do IBGE. E a Painel não deixa de ser uma mini IBGE. Eles dizem isso para mim: poxa, mas vocês fazem coisas parecidas com o IBGE. Realmente, nós não conseguimos fazer pesquisa para a área corporativa. Até a gente faz algumas pesquisas. Mas o que nos dá, assim, prazer é fazer pesquisa para política pública. Então, em todas as áreas a gente atua de diagnóstico social e a nossa principal objetivo é transformar dados em conhecimento. É o que nós vamos fazer aqui em Amparo. Então, como valores, o principal valor que nós temos na Painel é o rigor com a qualidade das informações. Tanto que a pesquisa que nós vamos fazer aqui, Matheus, ela é com tablet. Por que o tablet? Porque ao preencher uma pesquisa num de papel, num tablet, há uma diferença enorme de qualidade da informação. O tablet, o questionário é normatizado, ele é programado. Quando precisa ter um pulo, é automático. Tem algumas respostas que você responde automaticamente pula. Então, ele é um pequeno sistema que evita erros de preenchimento e também evita erros de digitação. E na digitação também se comete erros. Os dedinhos vão errando, nós sabemos disso, né? Então, a coleta com tablet, ela traz uma qualidade importantíssima na pesquisa. Assim como a IBGE, também tudo é tablet. A Painel, na primeira oportunidade que pôde ter pesquisa com tablets, nós aderimos a essa metodologia. Então, quando eu falo em rigor de veracidade de fatos, é esse cuidado que nós temos com a informação que a gente busca. Porque é muita responsabilidade trazer um diagnóstico para o município. Nós sabemos da responsabilidade que isso representa, então temos que cuidar da forma como nós coletamos e tratamos as informações. A Painel trabalha em várias áreas, mas a principal é diagnóstico social. A nossa equipe é bem multidisciplinar. Nós temos administrador, advogado, eu sou economista, nós temos estatísticos, temos engenheiros, também atuamos na parte de cadastro, de georreferenciamento. Recentemente a gente fez um trabalho até importante, estamos concluindo lá em Cubatão. Temos uma unidade agora em Guarujá, São Paulo. Nós somos de Joinville, mas abrimos um escritório também aqui em São Paulo. E começamos a fazer diagnóstico já lá em 2008. O primeiro foi de Joinville, onde é a nossa sede. Lá foram 7 livros. Aqui vão ser 4 livros, né? Vão ser, do produto 1 são 2 livros. Depois tem 4 livros que nós vamos entregar aqui. Fizemos em Curitiba também, o da criança e adolescente, do Santa Catarina, trabalho infantil vários pelo Brasil afora, aqui em São Paulo também, em Jundiaí, em Bitinga, Minas Gerais muitos. E fizemos também a pesquisa censitária que eu já comentei em São Paulo. Essa foi ano passado que terminou, passou inclusive no Fantástico. Essa foi muito difícil, porque nós tínhamos que buscar todas as crianças que estavam em situação de rua na Grande São Paulo. Foi um projeto muito complicado de ser feito, mas conseguimos. Tem um site próprio, tem um BI que você pode até acessar esses dados quem tiver interesse. Também, como falei, trabalhamos com o georreferenciamento de Cubatão, são 2 projetos que fizemos lá. Uma pesquisa muito interessante com a Universidade de Cardiff,
na Inglaterra e a Universidade aqui de Campinas, sobre pesquisa acerca da pobreza multidimensional. Foi uma outra forma de enxergar a pobreza, com outro olhar diferente de alguns conceitos que nós usamos no Brasil. Esse professor da Universidade da Inglaterra, ele tinha uma outra forma de olhar. E a gente entrevistou ali alguns cortiços da Grande São Paulo. Foi bem interessante esse projeto. Enfim, a Painel está no Brasil todo. São projetos, alguns em execução, outros já concluídos. Nós estamos ali em vários estados brasileiros, mas eu digo, a minha satisfação de estar aqui em Amparo é muito grande. Nós gostamos de trabalhar para cidades que não são tão grandes, porque a gente sabe que lá na frente muitos problemas vão ser evitados com o diagnóstico. Eu acho que é isso que nos dá prazer na Painel. Saber que o nosso trabalho ele vai contribuir para evitar muita desigualdade no futuro. E eu agradeço mais uma vez a iniciativa da Câmara de Vereadores. E é um trabalho que precisa ter um recurso, que envolve muitos profissionais, não são tão baratos os profissionais, mas precisa ter essa vontade política para que ele aconteça. E da nossa parte, nós vamos fazer o nosso melhor para que vocês tenham um melhor diagnóstico e superem as expectativas. Esse é o nosso compromisso com o Amparo. Bem, então vamos falar um pouquinho de Amparo, né, dessa cidade linda que eu disse que para chegar aqui eu passei por dezenas de curvas e nunca usei tanto o freio do carro. Um pouco de tosse aqui. É uma região muito bonita. Vocês moram num lugar muito bonito. Então vamos falar um pouquinho desse diagnóstico. Bem, o contrato teve um pregão eletrônico. Isso é público para quem quiser consultar. O pregão eletrônico 120 foi em 2023, contrato 268 também de 2003. São 10 meses de execução e o nosso compromisso é entregar nesse prazo. E o objeto, então, é a elaboração do diagnóstico social e socioterritorial, que compreende também pesquisa domiciliar, como as famílias vivem. Essa pesquisa é por amostra. Por que por amostra? Porque ela realmente ela atende, ela traz as informações de interesse com pequena margem de erro, e até por causa do custo de uma pesquisa. Vocês acompanharam o censo do IBGE, que censo é o universo, a dificuldade de se fazer um censo e até o recurso necessário para isso, né? Então, esse diagnóstico ele vai abranger todas as informações que existem no município de Amparo, todas. E nós vamos detalhar isso agora durante a apresentação. E no final vai ter um plano municipal. Com base nos resultados do diagnóstico, vamos fazer um plano e também com informações da estrutura do município. Aí vai ter nós vamos fazer muitas reuniões, Matheus, durante o projeto. Já fizemos algumas, mas vão ser muitas reuniões com a comissão, porque o diagnóstico é sempre mão dupla. É nosso trabalho junto com o trabalho do município. Não é possível só a Painel vir aqui fazer um diagnóstico, não. Não existe isso. É sempre o município trabalhando juntos, começando pela divisão do território que nós vamos passar agora a apresentar para vocês. Produtos são 3, mas dentro do produto 1 são 2 volumes. Eu vou abrindo aí para vocês, tá? Então, no produto 1 está previsto todas as informações da pesquisa documental. O que é essa pesquisa documental? São todos os bancos de dados que existem no município, todas as informações da rede de atendimento, e nós vamos pegar o ano de referência de 2023, para aquelas informações que forem possíveis, tá? Quando não tem 2023, pegamos 2022. Por exemplo, Sinasc da Saúde. O Sinasc ele só fecha no mês de maio, porque tem a saúde precisa somar os nascimentos que ocorreram fora de Amparo. Então, fecha no mês de maio, esse banco de dados. Se não for possível trabalhar com o Sinasc de 2023, vamos usar o Sinasc de 2022. Mas é extremamente importante trazer esse banco de dados do Sinasc, porque ali nós vamos olhar todas as crianças que nasceram, quantas nasceram com baixo peso,
quantas mães adolescentes que tiveram filhos, a idade das mães e quantas mães tiveram o pré-natal completo, o pré-natal insuficiente. Então, dentro do SINASC tem muitas informações que são riquíssimas para o diagnóstico. A taxa de natalidade a gente tem como tirar. Então, na saúde são 3 bancos estratégicos: SINASC, o SIM, que é o sistema de mortalidade, e o SINAM, que é de violências. Então, esses 3 bancos nós usamos. E também gostamos muito das informações da atenção primária, que são informações da... Não sei se tem agente comunitário aqui em Amparo. Tem alguém da saúde ali? Ou alguém que trabalhou na saúde poderia responder? Porque tem a atenção primária, que tem o atendimento lá nas unidades de saúde. Tem informações bem importantes também nesses bancos. Se a gente conseguir da saúde, seria ótimo, porque nós vamos trazer todas essas informações para o diagnóstico. Então, na pesquisa documental, eu já fiz uma fala, mas o primeiro ponto era definir a comissão de acompanhamento, que isso já estava estabelecida quando o diagnóstico começou. No segundo ponto, primeiro definir o território. Primeiro nós temos que dividir, foi necessário dividir Amparo em regiões mais ou menos homogêneas, para não mascarar dados. Isso já está pronto. Estamos trabalhando no mapeamento da rede, todas as instituições, governamentais ou não, que de alguma forma produziram informações e atenderam a população no ano passado, dentro da política pública. Então, a articulação, o trabalho é concomitante ao mapeamento, a coleta dos dados está acontecendo, alguns já entregaram, outros ainda não. Padronização e análise são dados internos da painel. Isso é muito trabalhoso, muito demorado, por isso que a gente coloca a importância dos dados serem disponibilizados o mais rápido possível. A gente está dando um prazo ali para a rede, para até no máximo 15 de março entrar tudo. Vamos tentar, porque muitos bancos que nós temos que trabalhar internamente. Então, o produto 1 vai entrar todas as estatísticas dessa pesquisa, das informações da rede de atendimento, e dentro do produto 1 também vamos apresentar o resultado da pesquisa domiciliar ou pesquisa por amostra. Essa pesquisa foi elaborado um questionário junto com a comissão de acompanhamento. Esse questionário já foi validado pela comissão. A comissão inseriu algumas informações sobre deficiência, né? Foram importantes, que é um levantamento sobre... A identidade de gênero também entrou. Então, assim, é um questionário que a painel tem como um padrão, mas sempre cada município insere algumas variáveis que são de interesse do município, né? E eu acho que foram algumas que vocês incluíram aqui, né? Sobre identidade de gênero, sim, a maioria dos municípios está incluindo, mas também alguma sobre imigrantes, tem algumas perguntas que entraram a mais, né? Mas o questionário já foi validado e a previsão é ainda agora em março, na segunda quinzena. Nós estamos já fazendo, buscando pesquisadores locais, até se vocês conhecem pessoas que trabalharam no IBGE, de preferência pesquisadores do IBGE, a gente está trazendo para a equipe. Nós vamos precisar em torno de 15 pessoas, porque são mais de 1.000 entrevistas para serem feitas. Então, não é uma pesquisa tão simples e rápida, por isso o número de pesquisadores que a gente está buscando é 15. Mas é muito importante essa experiência de fazer pesquisa. Então, quem trabalhou no IBGE Consenso tem um bom conhecimento. Nós já temos 6 pessoas, mas eu até, se alguém tiver interesse, já aí o Matheus pode passar os dados, o nosso contato, que nós estamos formando essa equipe, para na segunda quinzena de março vem uma outra equipe aqui, vem o Alan e vem o William, provavelmente os dois, para capacitar e fazer essa pesquisa, ficar uns dias aqui para começar essa pesquisa de campo. Aí, depois da coleta, vou falar um pouquinho mais como é feita essa pesquisa. Lá internamente na painel, a gente tabula os dados e começa a análise e elabora o relatório, que vai ser esse segundo volume do produto 1.
Cada um desses volumes dá em torno de 150 páginas de informações, com indicadores, tabelas, gráficos, comentários, sugestões. Então, ele é muito didático. Eu até vou, talvez, colocar ali para vocês uns modelos que a gente já entregou, assim, para você ter uma noção ele é de forma lúdica. Se vocês também podem acessar sites de alguns trabalhos que nós fizemos, como o diagnóstico da pessoa idosa de Joinville, tem os produtos estão todos lá no site. Vocês podem observar que a gente trabalha muito com uma metodologia mais lúdica, que é mais fácil ser compreendida, com cores, com mapas, com cartogramas. Então fica de um entendimento mais fácil, porque estatística, às vezes, se você só escreve e coloca número, é uma coisa difícil de ser compreendida. Então a Painel, ela tem esse cuidado de mostrar, assim, de uma forma simples e de fácil entendimento. Então, todos os nossos trabalhos, nós temos muito essa preocupação do visual dos nossos trabalhos também. O produto 2, que está previsto na TR, é o plano municipal. Então, ali vai aparecer alguns resultados do diagnóstico. Nós vamos fazer uma oficina com a rede, discutir alguns indicadores e olhar também toda essa estrutura que o município tem hoje e fazer algumas proposições ali. Sempre dentro do que é possível. Eu aprendi que menos é mais. Não adianta fazer um plano lá perfeito do ideal. Vamos ver o que é necessário nesse momento. O que nós podemos fazer. O que é possível, o que está no alcance dos técnicos. Porque não temos perna para tudo. Não adianta. Então, os planos têm que ser assim, objetivos, simples. O que está na governabilidade do município, o que não é governabilidade do município, tem que buscar recurso, ou buscar recurso no estado ou federal. A única coisa que eu posso adiantar para vocês, um diagnóstico abre as portas para recursos. É só escrever projeto, porque o dinheiro não vai faltar, Matheus. É só escrever projeto. Eu já digo alguns nomes aí. Fundação do Banco Itaú dá muito dinheiro para quem tem diagnóstico social, porque o foco deles é criança e adolescente. O governo federal é só escrever recurso que tem muito, escrever projeto que tem muito recurso no governo federal. Para a área do idoso, nós entregamos recentemente um diagnóstico do idoso em Dracena, e ali na região de Dracena, Ouro Verde, ali, acho que Junqueirópolis, outro município, se não estou enganada, ali pertinho de Dracena. Estava lá um representante do Conselho da Pessoa Idosa do Estado. Ele disse: Melinda, eu vou querer esse diagnóstico em todo esse aqui do Estado, porque é quase divisa Mato Grosso da Sena. Então, dinheiro existe. O Conselho da Pessoa Idosa tem dinheiro no Estado de São Paulo. É só escrever projeto e o dinheiro vai vir. Os técnicos ali, porque eu sei como eu sofri do dia a dia. Eu vivo a vida de vocês, eu vivi a vida de vocês porque eu sou ibegiana, né? Eu trabalhei a minha vida no IBGE, me aposentei no IBGE, e eu sei o que o técnico passa. Quer fazer as coisas, às vezes não consegue, porque a demanda é muito grande. Então, um diagnóstico, ele é como um caminho. Ele vai mostrar onde vocês têm que ir e onde tem que priorizar primeiro. Poxa, não tem dinheiro para tudo? Vamos buscar dinheiro fora. O cobertor do município é curto. Para diagnóstico social, os recursos geralmente vêm do recurso do FIA, ou do PET, ou de instituições como a Fundação Banco Itaú Social. Então é isso. Quem tem diagnóstico tem dinheiro. Resumindo a história aqui, né? Para assistência social, o recurso é menos ainda. E assistência social é uma das responsáveis, mas é toda a rede que precisa ajudar na mudança. Agora, recentemente, semana passada, estive em Paranaguá. Lá foi um diagnóstico socioterritorial com foco no trabalho infantil. E a problemática lá do trabalho infantil não é bem sério, porque lá é uma cidade portuária, tem muitas situações lá que eles precisam mudar. Todas as secretarias assinaram um termo de compromisso, junto com assistência, para ajudar no enfrentamento do trabalho infantil. Eu achei lindo o que eles fizeram, porque é isso, ninguém dá conta sozinho.
presidente, ninguém dá conta. E a Câmara de Vereadores, hoje, ter essa iniciativa aqui, Amparo, de estar junto com a rede de atendimento e as secretarias, eu estou encantada com isso, porque a Painel já fez mais de 50 diagnósticos no Brasil. Muitos têm o prefeito, os secretários, mas assim, efetivamente a rede estar junto, isso aqui é rede. A Câmara de Vereadores representa a comunidade e está junto com o governo, ajudando no enfrentamento das vulnerabilidades. Eu acho que é isso que nos dá assim, uma esperança no futuro. Porque a gente vê como estão os grandes centros, os problemas dos grandes centros. Amparo está fazendo trabalho preventivamente. E diagnóstico, ele serve para 10 anos. Um diagnóstico como a Painel faz, dentro da metodologia da Painel, é 10 anos para vocês trabalharem. Aí sim, querem fazer uma releitura? Ótimo. Mas dura 10 anos um diagnóstico. Vocês vão ver como vai ter conteúdo para trabalhar nesses livros que vão ser entregues. Bem, então esse aqui é o produto 2. O produto 3, ele é todos os bancos de dados que nós vamos produzir, às vezes são 60, 50, 70 bancos, depende do tamanho da rede, mas algumas 1000 informações, todos esses bancos, eles vão ser disponibilizados para o município. Eles vêm em planilha Excel, todos eles, né? Porque amanhã ou depois vocês têm a informação ali. Claro que todos os dados são sigilosos, né? Então, a Painel assina um termo de compromisso com o município, o sigilo é tanto no município quanto da Painel, jamais uma informação pode ser disponibilizada, mas ele é importante como um material para trabalhar política pública, né? Ele é uma ferramenta para trabalhar política pública. Então, esse é o terceiro produto. E ainda nós temos mais um exemplar que vai ser produzido em Braille, né? Em Braille. Os principais indicadores, nós vamos produzir um resumo do diagnóstico em Braille, vai ser uma impressão em Braille. Então, é outra inovação dentro dos diagnósticos que nós fizemos. Por isso que eu digo, isso me encanta, porque eu como pesquisadora, assim, é uma satisfação, porque eu faço isso que eu amo. Não, acho que nem faço mais por dinheiro, porque dinheiro eu teria suficiente, que eu ganho do IBGE, já sou aposentada, podia estar lá na praia só pescando e estava bom, estava com a vida feita. Mas eu acho que eu não vim para esse mundo para fazer isso. Eu acho só passeando de moto. Eu acho que eu me dá prazer produzir dados, ver como isso faz a diferença nos municípios. E a nossa equipe é maravilhosa. Nós temos a Painel hoje em torno de 40 colaboradores em todos os projetos que nós trabalhamos, lá em Joinville em torno de 12, mas são jovens que os olhos brilham. Eles amam fazer. Eu acho que pesquisa mesmo é uma área apaixonante, na verdade, né? E vocês vão conhecer o Alan, que é o nosso estatístico, matemático. Ele vai vir aqui, porque ele faz questão de vir aqui. Ele criou já um vínculo muito forte com a comissão. Ele disse, eu quero ir para Amparo. Então ele vai estar ali junto com o William. São 2 garotos. E aí isso é a nossa equipe. São jovens de cabelo branco, sou eu e mais tem 2 pessoas lá. Que pintam o cabelo, quer dizer que não é branco. O meu já está branquinho, já está meio grisalho. Mas é isso, a gente ama o que faz. Seguindo então, vamos mostrar aqui um pouquinho da nossa metodologia. Como a Painel faz esses diagnósticos? Por que esse formato que nós produzimos? Primeiro ponto. Primeiro passo, não existe como fazer um censo ou um diagnóstico sem estudar o território primeiro. Como é esse município de Amparo? Qual o perfil de Amparo? Quem mora na região ali, digamos, do Distrito Arcadas? Quem mora aqui no centro? A população do centro tem o mesmo perfil socioeconômico de quem mora lá no Distrito de Arcadas? Ou lá no Distrito de Jaguari, Pedrosos? Aqui então foi feito esse estudo, nós pegamos dados que já existiam, dados do IBGE, a gente sempre usa o IBGE como referência, que é a melhor fonte de dados que existe, porque é dados censitários, e fizemos um estudo do perfil socioeconômico de Amparo, um estudo prévio. E junto com a comissão,
Aí foi feito várias reuniões. Quantas reuniões foram feitas? Lembra, Matheus? Umas 4 reuniões. Nós mandamos uma proposta para a comissão e a comissão estudou e fez os ajustes que entendeu importantes, porque quem conhece o território são vocês, não nós. A gente lê os números de amparo, mas na realidade quem conhece são vocês. Então, com esse ajuste da comissão, formou-se então essas regiões geográficas que nós chamamos, que são 15 regiões geográficas. Então, todos os dados, os indicadores, quando nós temos condição do endereço, elas vão estar representadas no mapa de amparo. Então, sempre nessas 15 regiões. Então, vocês podem perceber aqui, ó, nós temos essa parte central aqui amparo toda. Vocês estão vendo a minha luzinha aqui? Aqui, ó, eu vou lá, é porque, ó, aqui, ó, aqui, claro que aqui vocês não vão ver. Então, aqui é amparo, tá? A sede, é projetado aqui. Então, a gente projeta porque senão ficaria setores muito pequenos, dificulta a visualização. Então, aqui nessa área urbana, nós temos 8 setores. E na área rural, que é essa parte do entorno aqui, nós temos mais 5 setores. Então, todas as informações vão ser calculadas assim dentro dos indicadores pelo critério Quantil e vamos pintando os mapas. Então, seguindo adiante, ainda sobre a metodologia, a coleta dos dados, então, desculpe. Na coleta de dados, nós temos aqui a parte da pesquisa documental, que eu já falei, e toda a rede de atendimento, aqueles dados da rede de atendimento, nós chamamos de pesquisa documental de dados primários. Mas também tem a pesquisa documental de dados secundários, que são bancos do IBGE, são bancos do censo escolar, tem vários bancos que já existem, já estão disponibilizados, que nós podemos baixar, conseguir direto esses bancos, que são dados secundários, que eles já de alguma forma foram tratados. Os dados primários, nunca ninguém olhou, nunca houve uma análise em cima dos dados primários. E também, além desses 2 bancos, tem a pesquisa quantitativa que a gente vai fazer com a família, que é aquela pesquisa de amostra. E a forma como nós mostramos esses dados, então, vai ser tabelas, gráficos, infográficos, comentários, indicadores. Esses indicadores vão estar sempre representados no mapa, que eu já falei para vocês. O indicador ele vai estar lá com as 5 cores no mapa de amparo. É o método Quantil. E a classificação em 5 cores nós chamamos de quintil. Se fosse 3 cores, seria tercil. Se fosse 4 cores, é quartil. Então, é um método estatístico que a gente utiliza muito para fazer os cartogramas, ou mapa cotorpléticos, que alguns chamam também, né? Bem, aqui nós temos um primeiro exemplo do que seria um indicador. Como é calculado um indicador? Então, vocês lembram que nós falamos lá que são 15 regiões, certo? Então, aqui nesta tabela estão representadas as 15 regiões de amparo. Então, nós temos ali, nesse exemplo que eu estou trazendo, nós temos a renda nominal per capita de amparo. Então, todas as regiões, população que reside em cada região, a renda nominal total de cada região e qual a renda média daquela região. Então, a região 1, ela está com 1.419 de renda nominal média, né? É o total de pessoas, é o total de renda dividido pelo total de pessoas. E assim foi feito para todas as regiões. E além do cálculo das regiões, nós temos o total do município de Amparo. Então, esses dados aqui, só para lembrar, ainda a gente teve que usar de 2010. Por quê? Porque o IBGE não disponibilizou até hoje os indicadores dos agregados por setor censitário, que é o único banco que permite fazer esse tipo de análise. Agora, quando se trata de renda, o que pode ter acontecido? Talvez tenha até reduzido ou se mantido mais ou menos igual em relação a 2010, porque em 2010 nós estávamos num momento muito bom,
depois veio a crise de 2014, depois veio a Covid e se observou muito desemprego de lá para cá. Então, esse desenho que aparece aqui não é um desenho que está tão fora da realidade hoje. Talvez hoje a realidade não esteja nem tão boa assim. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Vocês estão percebendo a diferença da região 1 para a região 14? A região 1, deixa eu só seguir aqui a tela, eu tenho na outra. A região 1 é o centro, o Jardim Taquari, Jardim Lourenço. Não tem todas as localidades aqui, porque o espaço não permite, mas lá no relatório tem um quadro que mostra todas as localidades. E a comissão ali sabe do quadro que eu estou falando. Ele vai estar lá na metodologia, esse quadro. Aqui nós colocamos só algumas, só para vocês verem a diferença de uma região e outra. Então, assim, a região 1 é o centro e a região 14 Jaguari, Pedrosos e Pedrosos, tá? Voltando, vejam a diferença entre uma e outra. De 1419 para 296. Conseguiram enxergar o abismo que tem dentro do município, entre as regiões? E aí essa série de dados foi agrupada dentro desse método Quantil que eu falei para vocês, em grupos, em 5 grupos. O grupo, aqui nós temos a classificação de cores. O muito baixo, que é a cor mais clara. Depois nós temos o baixo, que é um pouquinho mais, o amarelo um pouco mais escuro. Vocês estão vendo aqui, aqui é muito baixo, aqui é o baixo, aí vem para o médio que é o 3 e 4, aí passa para o alto e muito alto. Então, a região 8, a região 12, nesse cálculo da renda nominal per capita, são as regiões de maior atenção do gestor, neste momento. Então, esses indicadores vão ter mais de 40 indicadores. Eu tenho até uma lista que eu vou apresentar para vocês. Ele dá uns 40 para 50 indicadores de todas as secretarias. Tem da área da educação, tem da área da assistência, tem da saúde, tem da segurança e tem do trabalho. Então, todos os direitos fundamentais da criança e adolescente, também da criança, ou dos direitos da política pública. Nós vamos analisar. Então, violências nós vamos analisar com os bancos da secretaria, com os bancos do Sinan, com os bancos da assistência. Então, esses indicadores eles vão pintando os mapas, o mapa de amparo. Quais as regiões que precisamos olhar primeiro? E quais os problemas de cada uma daquelas regiões? Então, vai começando a dar um norte para o gestor. Porque é tanto, às vezes, tanto problema, mesmo que vocês tenham um município menor, mas às vezes vocês não sabem o que eu vou fazer primeiro hoje, o que eu vou atender primeiro. Vocês não se fazem essas perguntas? É sempre apagando incêndio? Não é mais ou menos essa sensação? Ou enxuga gelo? Não é mais ou menos isso? Então, imagina quando o município cresce, só vai aumentando o problema. Então, esse diagnóstico ele vai nortear a política pública de amparo. Então, mais de 40 indicadores. Aqui nós temos os indicadores socioeconômicos, nós vamos ter também, que são os indicadores de pobreza. Esse tiramos do IBGE. São 6 macroeixos que nós trabalhamos quando falamos de indicadores. Sempre mostrando uma tabela como essa, a pintura do mapa. E depois eu vou pular aqui alguns slides para vocês fechar a nossa linha de pensamento. E depois nós viemos para essa matriz. Porque vamos olhar saúde, educação, segurança, assistência social, trabalho e socioeconômico. Vamos olhar todas essas áreas. Então, na saúde, se a saúde entregar aqueles bancos que eu já comentei, que é o SIM, SINASC e SINAM, nós podemos tirar vários indicadores. Um é a taxa de natalidade,
é o primeiro indicador aqui. Depois, os nascidos vivos prematuros, gravidez na adolescência, nascidos com pré-natal insuficiente, nascidos vivos com baixo peso ao nascer, nascidos vivos com anomalia congênita, crianças e adolescentes com anomalia de notificação, taxa de mortalidade infantil, taxa de mortalidade de 1 a 17 anos e crianças e adolescentes atendidos pelo CAPS. Podemos gerar outros indicadores de interesse aqui, mas acho que a lista de indicadores já está definida também com a comissão. Pode mudar um pouco de um município para outro, também os indicadores de interesse. Mas nesse exemplo que eu estou trazendo para vocês, foi lá de Paranaguá, que eu trouxe um exemplo recente, tinha 10 indicadores, e aí aquela tabela que eu mostrei era um dos indicadores desses aqui. Então, os 10 tabelas daquelas, nós sistematizamos numa matriz como essa e assinalamos aquela região que tem um indicador que está acima da média do município. Então, vocês estão vendo em cima? Ó, em cima tem um número, certo? Lá em cima tem um número. É média geral. Tem a média, essa é a média do município de Amparo. Vocês lembram que a tabela do indicador lá tinha a média de município e tinha a informação de cada região, lembra, né? Então, aqui em cima, esses números aqui em cima é a média do município de cada indicador. Pode ser, lá era a renda, aqui é percentual, não importa qual é o indicador. Mas nós sistematizamos numa matriz e vamos tabulando. Aqui no caso da taxa de natalidade, a média do município é 20,9, mas a região 2 tem 23,3, a região 10 está com 28,6, a 6 está com 29,6 e a 7 está com 51,4. Então, vamos assinalando todos que estão acima da média do município ou abaixo da média do município quando é renda, né? Porque a renda lá, Amparo é 800, em torno de 800, mas tinha regiões que era abaixo. Aí é problema. Sempre quando é um problema que a gente tem que olhar para aquela realidade, nós vamos assinalando e fazendo a contagem. Aí vai contando, então na primeira região só deu uma contagem com uma situação acima da média, mas vejam que nesse município, a região 7, dos 10 indicadores da saúde, ele estava com 7 indicadores acima, numa condição pior que o município. Então, essa matriz, ela vai mostrar a situação, nós vamos fazer também para Amparo, e vocês vão enxergar quais as regiões que são mais críticas, onde vocês têm que atuar antes. Vai ser a mesma lógica aqui para Amparo. Isso vai dar uma clareza para o gestor, porque ele só vai pegar o mapa e vai ver as cores mais escuras, ele vai primeiro para aquela direção. Não que os outros não precisem de atenção, mas quando a gente não dá conta para fazer tudo ao mesmo tempo, a gente tem que ir por um caminho. Vamos começar por aqueles que mais precisam. E aí vai ter um mapa também, essa matriz é traduzida num mapa com as cores. E aqui, claro que no município aqui desse município só tinha 3 cores, então foi traduzido com 3 cores. Amparo vai ter 5 cores. Então eu só estou complementando com essa tabela para vocês entenderem a metodologia que nós usamos nos indicadores. O como é importante levar informação estatística e representar no mapa daquela região. Porque não é tudo igual no município. Existe muita diferença. Quando a gente compara Amparo com Bragança Paulista, ou com Lindóia, com qualquer outro município de São Paulo, vocês podem estar muito bem na foto. Eu moro em Joinville. Joinville está muito bem na foto em Santa Catarina e no Brasil. Mas quando a gente olha para dentro de Joinville, é um abismo a diferença. E aí aquelas famílias que são muito pobres e que não são assistidas, nós temos que pensar, fazer a ascensão social das famílias, dar condição e acesso para que elas aprendam a pescar. É a história da vaca que foi para o brejo. Todo mundo que trabalha com política pública, acho que já ouviu a história da vaca que foi para o brejo. As pessoas precisam de oportunidade, acesso
As crianças precisam de acesso, as pessoas querem acesso, né? E não receber as coisas, porque o ser humano é muito capaz, tem muito potencial. E, num primeiro momento, eles precisam, sim, de ajuda. Então, esse diagnóstico, nesse formato, ele vai dar esse caminho aqui para vocês, para o município de Amparo, vai facilitar a gestão. Então, todo o relatório aparece ali, como foi calculado aquele indicador, aparece aqui sempre a média do município e qual o menor valor da série e o maior valor da série, e qual a diferença entre esse valor e esse valor aqui. Por exemplo, aqui nessa tabela é 4,8, quase 5 vezes a diferença da renda nominal per capita da região 14 com a região 1. Então, é muita diferença. Se a gente analisar em números, quanto uma pessoa tem para viver em relação a essas regiões, né? Bem, então, continuando ainda sobre a pesquisa documental, a gente vai analisar também violações de direito e a promoção de direitos. E aí tem todos esses dados da rede, que aqui eu já comentei bastante com vocês, mas só aprofundando um pouco mais, dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social são todos os serviços e os dados do SECAD, a saúde, os principais são SIM, SINASC e SINAM. Na educação tem esporte, cultura, desenvolvimento urbano, que nós vamos olhar. Segurança pública, importantíssimo os bancos da segurança pública, das violências que mulher, criança, pessoa idosa sofreu, do Conselho Tutelar e também das não governamentais que trabalham, que estão vinculadas ao município. Esse aqui é o nosso painel de todos os serviços aqui de amparo que nós já mapeamos, e quem já entregou os dados e quem ainda não entregou os dados. Então, aqui a gente já tem, olha, eu digo, tem muitos ainda que não enviaram os dados. Então, só está faltando a rede não governamental, está faltando as planilhas que nós vamos mandar essa semana para não governamental. Mas da governamental, todos já receberam as planilhas do que tem que informar, os dados do que tem que ser informado. A saúde, por exemplo, saúde, o SIM é um banco pronto, SINASC é um banco pronto, SINAM é um banco pronto, é só baixar no sistema, porque nós não conseguimos fazer isso pela painel, porque tem que ter a senha de acesso, tem que ser feito por um servidor da saúde. Nós até ensinamos esse servidor a fazer, porque a gente sabe como faz. Mas a própria saúde tem que baixar esses bancos para a gente. Então, esses bancos da saúde são muito importantes e dá muito trabalho, tem muita análise, e a gente ainda não recebeu. Então, por isso que aqui até faço um apelo, porque é uma pena não entregar informação para esse diagnóstico, ele não vai aparecer. Então, só vamos poder analisar dados que a gente recebeu. Nós não temos acesso à informação, entrar lá numa secretaria e pegar, não podemos fazer isso. Então, para isso tem a comissão de acompanhamento, a gente está sempre à disposição para orientar como fazer, explicar, mandar uma tabela para ajudar. Agora, todas as tabelas sempre têm que ser no formato Excel, porque aí dessa forma também vai vir para vocês depois, porque facilita depois a inclusão nos sistemas, a migração para os sistemas. Nós temos sistemas próprios de análise que a gente mesmo desenvolveu. Sem esses sistemas que nós desenvolvemos, 4 anos demoramos para desenvolver um sistema, seria impossível fazer tanto diagnóstico como a painel faz. Daríamos conta de 2 por ano, talvez, 2, 3. Hoje a gente tem capacidade de fazer até 10, 12 diagnósticos por ano, ou mais. Porque a gente desenvolveu um sistema para fazer padronização e até análise desses indicadores, nesses mapas que eu comentei com vocês. Então, aí otimizou o serviço interno. Mas é uma grande oportunidade aqui de se ter as informações de amparo, o mais ampliado possível. Então, a gente lamenta quando não vem todos os dados que gostaria. Então, aqui fica o apelo para a comissão, e o Matheus... Aqui ele sabe que todo dia a gente está incomodando. Não está, né? Eu acho que é o nosso papel, mas eu peço encarecidamente assim, que aqui
até dia 15 de março, que a gente tenha todos esses dados. E vamos estar sempre à disposição para ajudar no que for necessário. Bem, os dados do IBGE também já comentei, do Censo SUAS, esses são os dados secundários, né, que tem o censo escolar, tem o dado do IDEB, tem o censo SUAS, então tem muita informação de dados secundários que também a gente utiliza para fazer o diagnóstico. Agora vou falar um pouquinho da pesquisa, daquela pesquisa amostral que nós vamos fazer. Então, o questionário já foi aprovado, estamos procurando os pesquisadores, temos 15 vagas, se passar o número de vagas, treinamos todos, porque eu acho que é uma oportunidade até de renda aqui para pessoas, né, que a gente só pede que tenha um mínimo de experiência, tem 18 anos pelo menos ali a idade mínima para pesquisador, tem uns critérios, né, mas eles vão ser capacitados e estão fazendo um trabalho de extremamente importância para o município de Amparo. Esse projeto, inclusive, vai ser registrado na Câmara Brasileira do Livro e ele vai ser um documento para acervo bibliotecário. E esse diagnóstico, como eu falei, é 10 anos que vocês vão ter uma publicação para consulta, para fazer projetos e depois é interessante fazer uma releitura, claro. Então, essa pesquisa aqui, ela vai ser estratificada por território de acordo com os domicílios que existem em cada uma daquelas regiões, porque aqui é por família que nós vamos fazer a pesquisa. A confiança dessa amostra é de 99%, é praticamente 100%, e o erro amostral é menor de 4%. O que é esse erro amostral? A estatística permite até 5% de erro amostral, que ele pode variar para mais ou para menos. A maioria das pesquisas que vocês acompanham na televisão fala assim, confiança de 95%, erro amostral de 3%. Algumas, quando é muita população muito grande, não precisa fazer muita pesquisa, pode fazer menos e ter um erro menor. Quanto menor a população, mais difícil fazer pesquisa. Então aqui em Amparo vai dar mais de 1000 questionários. Só que a confiança é de 99%. Então esse erro pode ter uma pequena variação para mais e para menos, mas a confiança é praticamente 100% de aquele dado é a realidade. E o custo para fazer uma pesquisa amostral é infinitamente menor do que um censo. O próprio IBGE, o questionário da amostra, ele também faz por amostra. Ele é 20% da população ou 10% da população. O questionário censitário mesmo é o pequeno, que vai só algumas informações. O grande, de 160 perguntas, ele é amostral também. Seria impossível aplicar um questionário de 160 perguntas em todo o Brasil. Impossível. Agora, o nosso, acho que está com 70 perguntas por aí, né? Ele é bem grande, mais ou menos 70 perguntas. É bem denso, nós vamos buscar todos os dados das pessoas daquela casa, é bem denso o questionário, muito bom. Tanto que a comissão aqui é muito criteriosa, mas já validou, vai e volta, mas é assim que eu gosto, porque eu acho que é uma responsabilidade muito grande fazer pesquisa e a gente tem que fazer o melhor, não tem... tem que ser feito o melhor, porque as pessoas, é o futuro das pessoas que nós estamos lidando, né? Então, o nosso trabalho tem que ser com muita responsabilidade. Bem, os temas da pesquisa, ele vai abordar o perfil das famílias, sobre convivência familiar, sobre saúde, sobre renda, sobre trabalho, sobre qualidade de vida, sobre violações de direitos e também nós vamos investigar sobre animais domésticos. É uma abordagem também que vai ser feita na pesquisa. Já comentei com vocês que a tecnologia está a serviço. Hoje, imagina a nossa vida sem tecnologia. Então, o tablet ele está a serviço do controle de qualidade da pesquisa. Com o tablet, nós evitamos erros. E esse sistema que nós trabalhamos é um sistema muito interessante, é um aplicativo muito interessante. Ele permite fazer auditoria da pesquisa, fazer fotos, auditoria, controle de qualidade online. Ele é muito bom e ele é georreferenciado. Então, o ponto que o pesquisador está,
aparece, a gente sabe exatamente onde o pesquisador está lá em Joinville, quando monitora. E aí, inclusive, a pesquisa, muitos têm interesse que seja gravada ou faça fotos, ele permite isso, gravar a própria entrevista. Eu sei que lá em São Paulo nós tivemos que gravar a entrevista, esse aplicativo permite isso, que é uma forma de comprovação da pesquisa, mas nós fizemos sempre esse monitoramento durante a execução da pesquisa e identificamos se tem alguma irregularidade na coleta, é muito fácil. Essa auditoria é feita lá pela equipe de tecnologia da Painel. Então, esse tablet é uma ferramenta importante para garantir a qualidade da pesquisa, dar essa informação, né? E aí, a forma de coleta também é mais rápida, é fácil de navegar, os pesquisadores gostam, não tem dificuldade nenhuma, é bem mais tranquilo. Nós trabalhamos com os tablets da Samsung, os mais recentes, né? Porque os mais antigos não dá para georreferenciar, então a gente sempre tem equipamento bem recente. Então é com esse equipamento que vamos fazer a pesquisa de campo. Bem, aqui nós temos nesse cronograma, só para vocês darem uma olhada, as macroetapas. E aí vocês podem observar que, eu vou colocar de novo, só para fazer essa provocação, aqui no mapeamento da coleta de dados, era para ter feito tudo isso aqui, ó. A pesquisa já era para ter, a coleta de dados já era para ter terminado em janeiro. A pesquisa de campo já em fevereiro, era para ser esse ano, esse mês. O Alan já devia ter vindo comigo agora, só que a gente não conseguiu os pesquisadores, porque férias, fevereiro, carnaval, então a gente adiou para começar em março. Mas só para vocês estarem observando que a parte da coleta de dados já devíamos ter concluído. Então ainda não, só alguns entregaram. Então nós estamos adiando o prazo, ele vai para a comissão até dia 15 de março. Mas dia 15 de março, encarecidamente mesmo, precisamos ter isso na Painel, porque esse projeto é só de 10 meses e para nós o tempo voa. Nós temos muito serviço interno na Painel ainda para fazer. Então, a análise, vocês podem ver como demora, a elaboração do questionário demora, e ele vai levar o plano, e precisa ter isso até agosto pronto, tudo pronto para fazer o plano para entregar em outubro. Então, sem a pesquisa pronta, não temos como fazer o plano. Então, é esse meu apelo aqui, nessa entrega de material, né? Eu acredito que a gente vai conseguir, sim, entregar até março. Então, eu fico à disposição agora, só para concluir, então, o que nós já fizemos até hoje. A divisão territorial, o mapeamento da coleta de dados, de tudo que nós temos que coletar. Já temos o escopo dos indicadores, o questionário também já foi aprovado, mas falta finalizar a coleta, a pesquisa de campo, que queremos começar a segunda quinzena de março, padronização e análise de alguns bancos estamos fazendo já, mas depois das análises, inclusive, tem a oficina para o plano municipal e toda a elaboração do relatório, que é bastante trabalhoso. Com isso, encerro e fico à disposição para perguntas, tirar todas as dúvidas, voltar, se for o caso ainda, em algum esclarecimento sobre a metodologia, que possa não ter ficado claro. Então, agora, a palavra é com vocês. Muito obrigada. Pessoal, a gente agradece, né, toda a exposição aqui da Emelinda, e fica aberto aí para vocês aí, ó, tem o microfone, quem quiser fazer perguntas a ela. Só ela ou o Matheus também? Não, só ela. Alguma coisa da secretaria, o Matheus está aqui à disposição, então está em aberto aí. Ficou clara a forma de metodológica. Eu acho que assim, essa forma de... Claro que vai ter tabelas, gráficos, tem muitas informações que não tem o endereço, não tem a região e não tem como calcular indicador. Então vai ter muita informação, sim, também de tabela gráfica, às vezes linha de tempo, que a gente faz algumas linhas do tempo também. Ver como foi a evolução nos últimos anos, também tem isso. Mas eu acho que o grande
a cereja do bolo do nosso diagnóstico sempre é esse território, olhar os territórios, que facilita para o gestor fazer projetos lá na comunidade, lá naquela comunidade que mais precisa. Acho que essa metodologia da Painel, eu não conheço outra no Brasil assim, porque também não é simples fazer, a gente só consegue mesmo porque investiu muito em aplicativos internos, né? Mas ficou aqui à disposição, independente de ter as dúvidas hoje, Sim? O microfone, né? Tá bom. Seria só para deixar gravado, Edgar, se puder. Acho que seria. Se não for, ela não responde. Alô? Isso. Boa noite, eu sou Edgar Jorge. Parabéns pela exposição. Eu estava ouvindo já em casa e eu vim completar aqui a presença, eu estava no compromisso. Eu queria fazer uma pergunta, é mais uma pergunta do que uma dúvida. Aliás, uma pergunta e uma dúvida são quase a mesma coisa. Mas é o seguinte, Amparo tem umas certas peculiaridades que não são muito felizes em relação assim à fama da cidade. Vamos falar assim, suicídios, né? É uma questão que incomoda. Eu falei que é uma coisa meio fora, mas é um levantamento social, né? Eu não sei se há uma metodologia para se identificar quantidades e eventualmente justificativas, mas é uma frequência grande de incidência de suicídios aqui na cidade. E outra coisa que parece que é muito comum é a incidência de cânceres, né? E existiram até estudos anteriores na universidade, na Unicamp, né, estudando especificamente a incidência de cânceres em nossa cidade. Então, eu acho que seria oportuno colocar algum tipo de pontuar, ver se há algum sinal que mostre a frequência com que essas coisas aconteceram nas famílias que forem entrevistadas e, eventualmente, as causas mortes. Eu não sei se há como investigar isso. Talvez suicídios não e as causas de doenças, do ponto de vista médico, não constem dos órgãos que serão consultados. Mas eu acho que para fazer políticas públicas são dados importantes que marcam bastante a nossa cidade de uma forma negativa. Basicamente é isso. O Banco da Saúde, o SIM, ele traz a causa da morte, né? E a gente tem como fazer uma análise, se tiver esse dado, por região. Então, é possível fazer dentro dos bancos da saúde que vem, e até na segurança também. Os bancos, a gente tem informações. Nos diagnósticos mais direcionados a criança e adolescente, nós investigamos essa situação de automutilação, de tentativa de suicídio. Nós fizemos essa investigação e, infelizmente, os indicadores são bem tristes, mas eu digo que não é uma característica daqui, quando se trata de criança e adolescente. Investigado exatamente assim, se ele já se automutilou, se ele tentou suicídio, e eles falam, as crianças, os adolescentes falam, porque a gente observa muito, quem trabalha na área sabe que é uma realidade triste que está posta. Agora, aqui nós estamos fazendo um diagnóstico socioterritorial. Então, dentro desses bancos, e o questionário, ele é mais voltado à família, ele não é tão específico, ele não aborda, acho que tão diretamente, essa problemática de suicídio. Se o município tiver recurso do PET,
é possível fazer um trabalho bem específico dentro do trabalho de foco com trabalho infantil, né? E aí a gente investigou de violências. Dá para investigar, porque é uma pesquisa mais específica essa. Mas eu entendo a sua preocupação e realmente, eu digo, eu sou de uma cidade também que tem um índice de câncer muito alto. Lá de Massaranduba, Santa Catarina, nós somos muito fortes lá, a agricultura é o arroz. E se usa muito agrotóxico lá. E o lençol freático todo ele está contaminado mesmo lá, porque é uma região de muito alagado, né, de cultura de arroz. Eu acho que somos o maior produtor do estado. Eu sou dessa cidade e lá tem uma incidência de câncer também muito alta, que lá foi constatado que é a água. Então pode às vezes na região ter um fator ambiental que provoca, mas a Unicamp já está olhando para isso, que bom. Eu vejo que cada cidade tem, às vezes, algumas situações que tem que olhar sim. A criança e adolescente, infelizmente, a gente sabe que tem uma situação ali, mas esse é um diagnóstico mais amplo, o socioterritorial. A gente olha o geral da população. Mais adiante, o município tendo o recurso, dá para aprofundar outros temas. Então, no caso, como o senhor colocou, pertinente, muito mesmo pertinente. Esse nós vamos fazer um painel geral de todos. Criança, adolescente, mulher, pessoa idosa, toda a cidade. Depois, sim, buscar aprofundar algumas temáticas, né? Como é o seu nome, por gentileza? Edgar. Seu Edgar. Muito boa a sua colocação. Obrigado. Só mais uma coisa, eu não sei se eu perdi alguma parte no trânsito. Quando se faz a mensuração da parte escolar, né, da educação, por acaso as escolas particulares estarão sendo avaliadas também? Existem consultas à base de dados das escolas particulares? Porque, para saber o nível de repetência, evasão escolar e outros tipos também, que não sejam captados nos domicílios, mas que se possa confrontar eventualmente o que é captado no domicílio versus o que as próprias escolas apresentam, que ali pode sinalizar até diferente do que se busca em campo. Ok, basicamente é isso que eu queria, que a educação também é uma parte importante dessa medição, né? Geralmente, eu não sei se aqui as escolas particulares fazem um censo escolar. Não sei, se fazem, as informações vão estar no diagnóstico. Porque a gente usa os dados do censo escolar. E aí sim está no diagnóstico. Agora, os últimos anos, o censo escolar simplificou muito. Foi em decorrência da Covid. O que a gente está observando depois da Covid, a defasagem escolar está altíssima. Houve assim um vazio ali naqueles 2 anos, e principalmente nas comunidades mais pobres, é onde se percebe a maior defasagem escolar, que é aquele tempo que, digamos, o adolescente devia estar lá já concluindo o fundamental, segundo o 9º ano lá do fundamental, e ainda está aqui no início do fundamental. Então, houve uma perda ali, idade, com o curso, com o ano que devia estar frequentando. Mas isso é uma consequência do próprio período da Covid, que nem todos conseguiram acompanhar. Mas o que está no censo escolar, a gente sim tabula tudo, aí entra todas as escolas. Se todas estiverem perfeito, aí nós vamos ter esse retrato aqui, porque eu sei que algumas escolas particulares não fazem o censo escolar. Isso, eu acho que não tem essa obrigatoriedade. Eu não estou muito. Quem é da educação aqui poderia responder melhor essa pergunta. E do município a gente busca, dentro da Secretaria de Educação, tudo que existe. Agora, se as escolas particulares tiverem programas, tiver dentro da área de cultura, elas podem contribuir com o diagnóstico também. Né? Se a comissão conseguir, podemos buscar essas informações. Para nós, quanto mais dado vier, melhor. A análise fica mais compacta, mais consistente.
Vou só fazer uma pergunta, pedir licença para vocês, né? Nós temos um internauta conhecido nosso, que é justamente o Sérgio Nardini, e ele deixou uma pergunta no chat. Serão apresentados dados sobre o acesso à cultura e ao esporte e lazer, principalmente em relação à população com deficiência? É a pergunta dele, Ermelinda. Sim, nós estamos buscando essas informações no município, de toda atividade aqui de esporte, de cultura, até nas não governamentais, porque muitas têm convênios com o município, né? Então essas informações estão sendo mapeadas. E aí interessa esse perfil, né? Se tem pessoas com deficiência também frequentando algumas atividades. Sim, se essa informação vem, nós vamos colocar no diagnóstico. Podemos ver aquela planilha de dados, né, que está indo para a comissão, se está inserido isso, se não a gente inclui essa informação, se for o caso. O nosso interesse é atender todas essas demandas que são colocadas, né? Então é importante a gente trazer isso, sim, porque para ver o acesso dessa população, né, ao esporte e cultura é importantíssimo. Mais alguém? Tá ligado? Boa noite, meu nome é Priscila. A gente fez uma reunião com o Matheus, acho que ele se lembra, sobre a questão da inclusão. A senhora comentou que não é de praxe conter no questionário questões de gênero. Matheus completou que foram inseridas. A gente gostaria de perguntar se esse questionário ele vai ser, o modelo dele vai ser precisado para que a gente avalie como essas questões foram inseridas no questionário, né? Porque é um assunto delicado, é um assunto, né, que pega muito o pé de quem vai responder, se sente um pouco mais ofendido. Esse questionário ele vai ser dado? Bem, a questão de gênero, ela pode ser aplicada, ela é aplicada para adolescentes, né? Então, existe, sim, muitos municípios que querem incluir essa informação. A painel deixa a critério do município incluir. Se é de interesse do município incluir, nós pesquisamos a partir de 12 anos de idade. Então, é feita uma abordagem, a pessoa, se não quer responder, ela não responde. Ela tem a liberdade de não responder, porque uma das opções de resposta é eu não quero responder, né? Então, é um tema, sim, ainda, como você colocou, polêmico. Há uma discussão em cima desse assunto, mas nós não podemos também fechar os olhos para isso. É uma realidade. E nós temos que permitir dar voz a essas pessoas. É justo que se dê voz a essas pessoas, né? Então, aqui o município incluiu, vai ser abordado essa pergunta vai ser abordada, sim, mas apenas para pessoas com 12 anos e mais. Eu não sei como ficou aqui, porque tem pesquisas também para criança e adolescente, que só a partir de 12 anos, só adolescente responde. Aqui, eu acho que a partir de 12 anos responde, a família vai responder, né? Aqui, no caso, é um responsável da família que vai responder se tem na família uma pessoa, a identidade de gênero de cada um dos membros da família. A pesquisa é aplicada para todos os membros da família. E aí essa pergunta cai para todos os membros da família. Então, quem responde pode ser o responsável, o chefe da família que responde, ou uma pessoa maior de 21 que vai responder, né? Acho que não é obrigatoriamente o chefe da família aqui, pode ser outro que responde, né? E ele vai poder, ele está à vontade para dizer sim ou não, né? Então, a pessoa tem a liberdade dessa resposta. Mas é um assunto, sim, que até nós tivemos recentemente uma experiência em outro município que gerou uma certa polêmica, né? Mas a partir de 12 anos é permitido, sim, o adolescente responder.
E aqui também só vai ser, acho que, aplicada para pessoas com 12 anos e mais. Eu não conheço a estrutura do questionário final, como que ficou. Mas se você tem interesse de ver o questionário, você é de que secretaria? Não, nenhuma. Ah, nenhuma? Mas é da sociedade civil. Eu vejo que não tem nenhum problema de ser divulgado. O questionário, ele é aberto, é transparente. Esse projeto é bem transparente. Mas é um assunto que nós pesquisadores não podemos ignorar, e nem os municípios não podem ignorar, porque essa população precisa ter direito à fala. Mais do que ter direito à fala, é ter direito à escuta, né? Sim. Que é o mais importante. Eu queria só, se me permite complementar, eu acho que é pertinente, esse foi realmente o desejo da comissão, muito em parte pelo que a gente já vem trabalhando, e também por conta daquela reunião que foi feita, que vocês já fizeram um censo da comunidade LGBT, já tem isso também para a gente disponibilizar, e eu acho que é algo que tem que ser levado em conta. Como a Ermelinda colocou, foram 3 perguntas que não que não são tradicionais, mas que a gente gostaria de perfilar, que foi a população migrante em situação de refúgio ou apatridia, porque o município de Amparo está com uma demanda bastante grande nesse sentido. Parece que não, mas é uma realidade. E eu vou até aproveitar aqui para compartilhar que o município está integrando também uma frente nacional, que é a Rede Nacional de Cidades Acolhedoras, que é do Ministério da Justiça, por conta dessa questão. E também estamos integrando a Comissão Intergestores Nacional da Política LGBT para traçar o plano nacional. Enfim, feitos esses aportes, a questão da população LGBT entrou, como a Ermelinda colocou, nesse contexto da identidade de gênero para cada um dos integrantes. A pessoa vai se sentir à vontade também para dizer, né? A gente não vai pré-julgar de imediato o que ela pode dizer, mas ela dirá. E isso não exime o município de forma alguma em fazer pesquisas complementares, uma vez que a gente tenha uma raiz que será esse diagnóstico. Então, uma vez que nós estamos traçando esse primeiro passo, que é observar o município e compreender a realidade dele, nós teremos, como 10 anos de validade a esse diagnóstico, nós teremos que fazer outras ações para complementar. E uma delas certamente será essa, assim como também a da igualdade racial, que é uma questão cara também para o município. Mais alguém? Vai? Não vai? Entendi que você tinha falado que você queria falar. Ah, tá. Mais alguém, gente? Se não tem mais ninguém, mas quer terminar? Bem, eu vejo assim que o Brasil, de alguma forma, a gente está evoluindo muito para trazer algumas informações que não se falavam um tempo atrás. A própria pesquisa, quase não se falava em diagnósticos, não se falava, é tão recente fazer diagnóstico no Brasil. E como isso tem ajudado a que tenha mais justiça social, de alguma forma, né? Nós gostamos muito de fazer diagnósticos com adolescentes, com crianças, porque eles são muito honestos e sinceros. Eles mesmos eles preenchem sozinhos o questionário. É auto-preenchimento, ninguém responde por eles. Mas eu já ouvi muito essa frase: que bom que alguém está me escutando, que é bom que eu tenho o direito de falar. Quantas vezes eu vi isso? E eles não têm vergonha de dizer: eu já usei droga, eu até faço tráfico. Eles não têm vergonha. Eles falam: eu sofri violência, eu sofro violência. Então, eu vejo que os diagnósticos e as pesquisas que estão acontecendo hoje em vários temas tão novos para nós, né? E que ainda, de certa forma, são algum tabu e a gente estranha, mas eles são importantes porque eu tenho uma pessoa conhecida, e ele é promotor público, ele trabalha no Paraná, em direitos humanos também, e ele disse assim que a gente não faz ideia do sofrimento são mais de 100 categorias dentro dos LGBTs mais. Da diversidade que dizem. E aí ele disse: vocês não imaginam o sofrimento dessas pessoas. E lá em São Paulo eu presenciei no diagnóstico da situação da criança e adolescente em situação de rua. Nós fomos lá
naquele onde estão aquelas pessoas, meu Deus, na Cracolândia. A Cracolândia parece que não é real, não é desse planeta. Do ponto que um ser humano chega para estar lá naquela condição. E eu conversei com uma pessoa que estava na Cracolândia, ficou na Cracolândia 2 anos. Ele é um homossexual, saiu de casa porque a família não aceitou, e acabou caindo na Cracolândia, mas ele disse que eu consegui sair. Hoje eu tenho um trabalho, eu tenho um emprego. Então a gente vê que tem muito sofrimento, porque alguns temas às vezes é melhor a gente não falar. Mas nós aqui, enquanto pesquisadores, e o mesmo município que tem uma oportunidade agora de colocar, trazer à luz alguns temas, eu disse, nós temos o direito de esconder isso, de não olhar para isso. Eu digo que como pesquisadora não, nós temos que olhar porque são pessoas que estão ali e que têm o direito de ser felizes também. Então, os diagnósticos hoje, eles estão evoluindo nesse sentido de olhar para os direitos humanos, olhar para todos, que são pessoas tão boas quanto qualquer um. Né? E muitos dizem, eu não tenho culpa de ser assim, não foi minha escolha, eu já ouvi isso também. Então eu fico feliz de estar aqui com vocês nesse momento, assim, do Matheus, que está nessa área de direitos humanos, de vocês terem pedido a inclusão dessas perguntas, desses temas, e nós sim, com o máximo prazer, vamos buscar isso. E a população, ela vai estar livre para responder o que ela entender que deve. As opções de resposta são várias, inclusive uma delas não quer responder. Então, aparece muito, ainda não quer responder nas pesquisas. Mas está lá a oportunidade de escuta, né? Da escuta ou de falar. Então é isso, eu acho que para mim... Se eu puder só acrescentar, esse contexto que você traz é o contexto da invisibilização. Porque se você, como poder público, não observar isso e não lançar um olhar, você não vai ter uma política pública efetiva. Porque ela vai desconsiderar uma parcela significativa da população e é uma coisa que nós não podemos fazer. Então, mais do que avançar nesse campo, é realmente possibilitar a escuta, possibilitar o acesso, né? Para que todos que são pessoas, que são humanos, possam ser ouvidos de uma forma ou de outra. Porque se trata disso. Se trata de humanos. Exatamente. E para nós o que importa são os humanos. É isso que o departamento e qualquer política pública tem que pressupor. Isso, também. Então é isso. Muito obrigada, gente. Esqueceu de uma parte importante, né? Desculpa, aí diga. Presidente, gostaria também só de manifestar aqui o meu agradecimento especial ao presidente Dil. A Ermelinda ressaltou a importância da participação da Câmara Municipal e eu, enquanto estava ainda como secretária de Educação, tive o censo, né, partiu de uma necessidade, principalmente do Conselho Municipal da pessoa com deficiência, que não tinha dados específicos, eram muito antigos e muito... além de obsoletos, muito caseiros os dados que nós tínhamos no Conselho a respeito, né, do município com relação às pessoas com deficiência, e nós precisávamos de dados exatamente para políticas públicas. E dessa conversa do Conselho com a Secretaria de Educação e com a assistência, a gente foi, né, criando estratégias, mas pensando de onde virá recurso para a gente fazer isso. E as conversas foram avançando, mas nós, num dado momento, não tínhamos mais como fazer por falta de recurso. E aí, quando eu vim para a Câmara Municipal, a gente, conversando com o presidente, nós conseguimos que ele generosamente já fizesse a devolução de duodécimos para a prefeitura e fizesse essa indicação, que esse recurso fosse investido
nesse diagnóstico. E aí avançou. Então, hoje eu queria aqui agradecer ao presidente por ter tido esse olhar sensível também para essa necessidade do município. Porque, como você bem falou, se nós não olharmos para todas as necessidades, a gente não vai combater, né, pela sua fala, as questões das desigualdades, e nós não vamos conseguir enfrentar as vulnerabilidades do nosso município. É isso. E a gente, né, sabe, né, me surpreendeu bastante quando você apresentou a questão da renda, que justamente seja a região dos Pedrosos, que é uma região que está bem ali no nosso foco por esses dias, uma região que a gente tem visitado e que a gente sabe que é uma região que administrativamente o governo não tem tido muitas ações, justamente por questões de irregularidades dos loteamentos, uma briga com o Ministério Público, e aí fica aquela população lá praticamente esquecida. E vocês vão observar essa região em vários outros indicadores na pior condição. Então, e aí são eles que mais precisam. Exatamente. Eles que mais precisam e estão lá, né, sem ações do nosso poder público. Então, assim, a gente fica muito feliz que, de certa forma, esse grupo legislativo desses 4 anos possa ter contribuído de uma maneira tão grandiosa com o município, que nos próximos 10 anos poderá, né, fazer políticas públicas com dados estatísticos. Isso é muito importante. Já vai começar a fazer depois do diagnóstico. Então, mas as mudanças são de médio e longo prazo. Sim. Então, uma coisa eu coloco, senhor presidente, esse recurso que o senhor destinou, ele vai se replicar muitas vezes, porque agora com o diagnóstico é possível buscar recursos do FIA, do direito da pessoa idosa, porque são 2 conselhos que podem captar recursos das empresas ou até de pessoas físicas, e ainda no governo federal dá para buscar muito recurso. Então um diagnóstico é um grande investimento, sempre vai ser. E sim, depois abrir outras pesquisas, outros diagnósticos para temas mais específicos, como da área da infância, trabalhar a questão da criança, de violência, de trabalho infantil, se for o caso, porque às vezes o trabalho infantil está escondido dentro de casa. As violências contra a criança estão escondidas dentro de casa, são as maiores dentro de casa. Então, recentemente, esse de Paranaguá que eu citei, tem dados ali que foram estarrecedores para o próprio município, dados escondidos. Hoje nós temos um acesso à internet facilitado, então tem violências acontecendo hoje com as crianças, que é dentro do envolvimento com tráfico, de venda de pornografias pela internet, nós sabemos disso. E a criança está muito suscetível a isso. Então, é preciso olhar, sim, aonde está essa problemática para tomar as providências. Então, tem muito estudo. Esse grande diagnóstico socioterritorial, que vai abarcar toda a população, é o começo, eu acredito, de outros. E recurso, eu espero que não precise mais ser da Câmara. E com o olhar, né, agora, de direitos humanos também, para poder, né, realmente olhar para todas as minorias. Isso aí. E a gente ter um município cada vez mais respeitando a toda a população e a todas as necessidades que a população precisa. Muito obrigada. Esse caminho. Muito obrigada mesmo. Um prazer enorme estar aqui. Um prazer muito grande mesmo. E o primeiro diagnóstico que a Painel está fazendo com recursos da Câmara dos Vereadores. Parabéns à casa. Mas parabéns. Só vou falar um minutinho. Diagnóstico importantíssimo para o município de Amparo, mas eu vejo dessa forma. Esse ano é ano de político, ano de eleições. E não adianta nada a gente ter esse diagnóstico se os candidatos a prefeito não colocarem embaixo do braço, sentar e colocar as políticas públicas que tem que ser feito em seu plano de governo. Porque senão vai passar o ano,
o próximo ano, mais 4 anos, e simplesmente vai estar no papel. Por isso que o plano... simples assim, porque a gente está cansado. Estou falando como... a gente, Alice, sabe o que ela é. A gente está cansado de ver prefeitos que não fazem nada para a população. Passam anos e anos e não aplicam as políticas públicas necessárias que tem que ser, tanto na saúde, como na assistência social, como, né, educação, que são importantíssimas, só que simplesmente entram e deixam do lado. Então não adianta nada, é importante, é importantíssimo, né? A gente fica feliz de estar fazendo parte de tudo isso. Mas volto a dizer, se não colocarem no plano do governo e não executarem, simplesmente vão ficar patinando mais 4 anos e população sofrendo. Como a gente sabe que acontece. Está aí as meninas aí da assistência social que não deixam mentir. Né? É por isso que está desse jeito que está. E não estou falando só de Amparo. Isso serve para o Brasil todo. Né? Então, só isso que eu queria mandar um recado aí para os políticos aí de plantão que são candidatos. Presidente, uma estratégia que é transformar esse plano em projeto de lei. Projeto de lei isso é importante. Precisa ser executado. Muitos municípios transformam os planos em projeto de lei. O que é possível fazer nos 4 anos? Não vamos pensar em coisas mirabolantes, mas tem ações que é possível fazer com os recursos que já tem. Uma comunidade lá que vai aparecer muitas vulnerabilidades, tem CRAS, já existe uma unidade de CRAS lá. O que é possível levar para aquele território? Atividade de esporte, às vezes o custo não é tão alto, abrir as escolas para atividade esportiva no contraturno. Então tem ações que são baratas, possíveis de ser feitas e a estrutura já está montada. Porque em comunidades muito vulneráveis, as ações têm que ser no território, porque eles não têm recurso nem para vir de ônibus aqui. E não tem, às vezes os pais não têm como trazer, então tem que ser lá. Então o esporte é um caminho muito grande para a inclusão social. Não é um custo tão alto, às vezes a estrutura, como eu falei, a estrutura já existe, as não governamentais já estão ali, se o município não tem, as entidades podem, nos seus projetos, porque o município às vezes não tem pessoas suficientes. Então, assim, esse plano tem que ser transformado em lei. Votado aqui na casa é um projeto de lei. E mesmo independente de quem vai assumir a prefeitura na próxima gestão, sabe que tem um projeto para ser executado. Isso é importante. É isso que tem que ser feito. Senão vai para a gaveta mesmo, como o senhor bem colocou. É que a gente já tem experiência de sabe. Vai para a gaveta. Podemos encerrar? Sim, sim. Então a gente agradece a pesquisadora Ermelinda, né, da empresa Painel Pesquisa e Consultoria. Muito obrigado aí por estar explanando aí, falando não só para o pessoal que está aqui, mas pelos internautas também. A gente agradece. Inclusive a gravação, né, dessa audiência está disponível também a partir de ainda hoje. Aí o pessoal já coloca à disposição. Agradecer ao Matheus também, que muito bem trabalha na secretaria lá e sempre disponível, né, Matheus, para todas as situações. A vereadora Alice, até peço desculpa para vocês, a única vereadora participante aqui, um projeto, uma coisa importante, né, que inclusive foi pela Câmara feito, mas infelizmente a gente sabe dos compromissos de todos aí e acaba não vindo. A vocês aqui que estiveram participando hoje com a gente na audiência, a gente agradece muito a presença de todos, aos internautas que também nos acompanham pelo Facebook e YouTube, e agradecer também a toda a disponibilidade do pessoal da Prefeitura também, que colaborou muito nesse sentido aí, para que estejamos fazendo esse diagnóstico. Então, declaro encerrado os trabalhos dessa noite aí. Boa noite a todos, a vocês aí, aos internautas também que nos acompanham. Obrigado. Boa noite.